Um exercício básico que sempre vai ter no teu treino de costas é a remada baixa. Então aqui a gente está utilizando a variação com os steps no crossover, mas todos os conhecimentos, dicas e técnicas que a gente vai estar passando aqui também serve para remada sentada no banco convencional, tá? Não é só para aqui com os steps no crossover. E aqui um dos erros clássicos que as pessoas cometem na hora de fazer a remada sentada é o seguinte. Então aqui a pessoa começa o movimento, só que primeiro ela curva lá para trás, então ela deixa o movimento lá para trás e na hora de vir, para só um pouquinho aqui, ela fica com a coluna curvada. Então esse tipo de execução, pode fazer algumas, Carlos, esse tipo de execução aqui não faça jamais no teu treino de costas. Por quê? Primeiro de tudo, você corre um sério risco de lesionar a tua coluna lombar fazendo o movimento com a coluna curvada, beleza? Pode parar um pouquinho. Então, essa posição aqui, independente do exercício, seja uma remada, um exercício de ombro, deltoide posterior, evite ficar com a tua coluna lombar curvada. Então, só ajusta aqui a lombar agora, Carlos. Pronto, lombar selada. Pode até movimentar o tórax. Então, só o tórax e aí volta de novo. Mas a lombar, ela fica sempre, só empina um pouquinho o glúteo. Beleza? Então a lombar, ela fica sempre nessa posição. Agora, inclina um pouquinho lá para trás agora. Joga lá para trás. Pronto. Por que você não deve fazer essa inclinação para trás, levando o ombro atrás do teu quadril? Porque quando você passa para trás, começa a trabalhar muito o deltoide posterior, trapézio, médio e um pouquinho do superior, e aqui na parte superior das costas. Mas o grande dorsal, que é o músculo alvo aqui dos exercícios de remadas, que vem até que a base das tuas costas, ele perde tensão. Então, se eu quero trabalhar com máxima eficiência o dorsal, eu venho, só inclino um pouquinho agora, ajusta aqui a lombar, veio, só ajusta aqui a lombar agora, pronto. Então, você vai vir até aqui. Aqui eu ainda consigo ter uma boa ativação do dorsal. E o detalhe aqui é o seguinte, levanta o ombro para cima, Carlos. Aqui, pronto. Se eu faço com o ombro elevado, eu tiro um pouco a tensão do dorsal. Agora ativa aqui, baixa o máximo possível. Então você vai tentar espremer o teu dorsal. Quando eu falo dorsal, é essa parte aqui das costas, você vai tentar espremer para relaxar o máximo em cima, contrair o máximo embaixo. Aqui você vai ter o máximo de eficiência nas tuas remadas. Faz agora algumas repetições, fazendo esse ajuste. Veio, deixa alongar, tentando manter sempre a lombar. E na hora de ir, aperta bem aqui embaixo. Pronto. Então, beleza, pode colocar lá. Então, as tuas remadas, primeiro de tudo, evita curvar a tua coluna, mantém sempre a coluna alinhada, fazendo sempre a inclinação do glúteo. E na hora de fazer o encaixe final, evita de inclinar excessivamente para trás, por conta que a gente perde o foco do grande dorsal, começa a trabalhar muito deltoide posterior e trapézio. E se eu quero trabalhar o deltoide posterior e trapézio, eu faço exercício isolado para deltoide posterior e trapézio. Se eu quero trabalhar o dorsal, eu tento maximizar o máximo de eficiência para o dorsal. Um segundo erro muito clássico aqui nas remadas é o erro de rotacionar o ombro para frente. Então a pessoa vem, deixa a coluna curvada e fica rotacionando o ombro para frente. Pode fazer algumas repetições, Carlos. Beleza, a pessoa fica rotacionando o ombro para frente. Por que esse tipo de execução também não é interessante? Porque quando você rotaciona o ombro para frente, pode acontecer de você ter um pinçamento anterior no seu ombro, começar a sentir estalos e dores no seu ombro, e além disso, você deixa de trabalhar com eficiência dorsal, porque quando rotaciona, vem aqui para o trapézio superior e perde um pouco do grande dorsal. Então, fica sempre atento para levantar o peito, vamos corrigindo agora, e na hora de fazer a remada, evitar inclinar muito para trás. Só pode fazer algumas repetições agora do jeito certo, sempre tentando apertar aqui o dorsal, pode deixar alongar, tentando não curvar a lombar e vem apertando o máximo possível o dorsal, sempre lembrando de baixar bem o ombro. Prontinho, fechou? E um último erro que eu vejo muitas pessoas fazendo aqui da remada é na hora de fazer aqui o movimento, beleza, a pessoa mantém a lombar preservada, evita de curvar a coluna, não inclina excessivamente para trás,
Quando eu falo inclinar excessivamente, é porque sempre vai dar uma leve inclinada, então você vai passar um pouquinho, mas não ao ponto de fazer isso aqui. Aí só levanta um pouquinho o ombro lá, porque aí a gente contrai muito o trapézio superior, deltóide posterior, toda essa parte aqui superior das costas, mas o dorsal aqui, que era o principal, fica lá como se nem estivesse trabalhando. Então, lembra sempre de inclinar só levemente para poder apertar ao máximo aqui o teu dorsal quando for fazer as remadas. E aí, pode pegar lá. Na hora de puxar, muitas pessoas fazem a puxada puxando para cima. E aí trabalhando excessivamente só aqui, trapézio, deltóide posterior, e deixando de trabalhar o dorsal. Ah, Miquel, então quer dizer que é errado fazer dessa forma? Não necessariamente. Se no seu treino, o seu objetivo principal, Miquel, não quero saber do dorsal, agora finalizei o exercício de dorsal, quero trabalhar deltóide posterior, trapézio médio e um pouquinho do trapézio superior. Aí sim você vai fazer uma remada com a base mais aberta para isolar um pouco mais todos esses músculos. Mas se eu quero trabalhar o dorsal, eu puxo um pouco mais embaixo, aqui na linha do umbigo, fechando aqui um pouquinho, tentando apertar o dorsal. Ó, aqui tá duro pra caramba. E aí a gente relaxa um pouco em cima, ó, como tá molinho. Puxa agora lá em cima, Carlos. Ó agora como tá duro. Então, se você elevar o ombro, fazer a puxada um pouco mais em cima, vai vir tudo pra cá. Agora se você baixar, faz agora, baixa um pouco baixo, e apertar aqui o teu dorsal, ó, tá duro pra pé, igual pedra aqui. E aí a gente relaxa um pouco o trapézio superior. Pronto, beleza. Então, lembra sempre de fazer todos esses ajustes no teu treino de costas quando for executar a remada sentada. Jamais puxando lá para cima, pode puxar, ou curvando a coluna na hora de alongar, curva lá a coluna, pode exagerar bem. Então, alongando aqui com a coluna toda curvada, ou puxando excessivamente para trás. Na hora de fazer a puxada, é só um leve movimento inclinando um pouco para trás, mas sempre tentando apertar ao máximo aqui o dorsal e deixar o trapézio o mais relaxado que você conseguir. E agora a gente vai para o próximo exercício de dorsal com várias dicas para você ter o máximo de ativação nas tuas costas, conseguindo um bom desenvolvimento de ganho de massa muscular nas tuas costas e evitando também possíveis lesões. Bom, pessoal, e agora a gente vai continuando ainda os exercícios de costas, mostrando alguns erros que você não deve cometer no teu treino de costas e também como você tirar o máximo de proveito do teu treino de dorsal, melhorando a ativação das tuas costas, conseguindo desenvolver mais o teu dorsal e ganhando mais massa muscular. Mas alguns erros que você não deve cometer de jeito nenhum, você vai aprender ao longo dessa aula também. Então aqui, no caso da puxada, ele é um excelente exercício para a gente conseguir aumentar a espessura das costas, deixando ela mais larga, fazendo aquele físico em V. Só que um dos erros muito comuns que a galera comete na hora de fazer esse exercício é inclinar excessivamente para trás. Então a pessoa enche lá o exercício de peso e fica inclinando para trás como se fosse uma remada misturada com uma puxada. E aí, por que você não deve fazer esse tipo de execução? Porque aqui a gente usa muito balanço. Então você coloca lá 50, 60, 100 quilos na hora de fazer a puxada, só que quem está puxando esse peso não é o teu grande dorsal. Pode segurar um pouquinho, Carlos. Não é o teu grande dorsal, o músculo aqui das costas. Na verdade, quem está puxando esse peso é só o peso do seu próprio corpo, balançando para frente e para trás. Então, sempre que for fazer aqui a puxada, você vai inclinar levemente. Então aqui, você vai só, fica reto primeiro, tá aqui reto na posição inicial do exercício, você vai só inclinar um pouquinho, só inclina um pouquinho, beleza? Aí, primeiro ponto, tá aqui com o ombro em cima, lá na orelha, na hora de fazer a puxada, você baixa bem o ombro, levanta o peito, para já deixar o dorsal contraído. Pronto. Aí, vem fazendo a puxada e quando for puxando, você vai tentar fazer a intenção de trazer o cotovelo como se ele fosse espetar aqui a costela, tentando apertar o máximo que conseguir o dorsal. Aí sim, aqui, travou. Agora na hora de subir, pode deixar alongar, vai alongando, sobe, leva lá na orelha, aí veio, apertou, tá, vem,
trazendo o cotovelo, apertando o máximo que conseguir aqui o teu dorsal. A ideia é que você sinta como se fosse uma espetada aqui, apertando bem o dorsal. E aí quando for subindo, tentando manter essa contração. E sempre só levemente inclinado para trás. Não precisa jogar o corpo lá para trás na hora de fazer as tuas remadas. Então aqui, sempre que for fazer, só uma leve inclinação para trás, levantou bem o peito, baixou bem o ombro, ó, já fez aqui uma ativação inicial da escápula. Levanta lá o ombro primeiro, relaxando. Ó, relaxou, agora baixou. Tá, a gente já tem uma ativação inicial das costas. Só que eu quero o máximo de contração aqui no dorsal. Então, quando for puxando, o que eu vou fazer? Veio, e aí você vai sempre fazendo a intenção como se quisesse espetar aqui o cotovelo contra o dorsal, apertando o máximo que conseguir aqui as costas. Aí na hora de subir, aí sim, você vai subindo, deixa alongar bem aqui o dorsal, mas sempre quando descer, levanta bem o peito, deixa só um pouquinho inclinado e vem apertando o máximo que conseguir aqui as costas. A ideia é que eu consiga tirar o máximo de proveito do exercício, contraindo o máximo toda essa região, da ponta do dorsal até a base do dorsal. E aí se eu faço o movimento, agora exagero lá, Carlos, inclinando para frente e para trás. Aí se eu faço o movimento inclinando para frente e para trás, se era do meu dorsal, do meu trapézio, do meu posterior de ombro, auxiliarem nesse movimento, estimulando o ganho de massa muscular, só quem vai puxar vai ser o peso do meu próprio corpo. Então não estou tendo benefício nenhum disso aqui, estou só trabalhando meu ego. Então não é que você vai fazer, só segura um pouquinho lá em cima, não é que você vai fazer 100% reto. Pode ficar bem lá para frente, Carlos, pronto. Não é que você vai fazer 100% reto, só faz umas repetições retinhas aí. Pronto. Não é que você vai fazer 100% reto, você vai inclinar levemente, trazendo o cotovelo. Pronto, fechou. Então, sempre que for fazer aqui, inclinou levemente, veio, pode fazer a puxada, aí segura um pouquinho. Então você vai sempre olhar esse sentido aqui, ó. O cotovelo, ele não fica 100% para baixo, ele fica um pouquinho inclinado, mas eu vou fazer uma intenção como se eu quisesse quebrar a barra, tentando trazer o cotovelo como se ele fosse aqui, ó, espetar a minha costela, que aí eu consigo manter o máximo de contração das costas, e aí pode fazer na subida lá agora, deixando alongar bem o dorsal e depois vindo fazendo a contração. Então, sempre façam esses ajustes sempre que for executar aqui o pulei frente. Ah, Miqueias, quer dizer que é só isso? Então, se eu fizer só esses detalhes, já vou garantir o máximo de aproveitamento? Não, tem alguns erros também que eu vejo muitas pessoas cometendo na hora de fazer esse exercício, e um deles é a rotação interna do ombro, girando o ombro para frente na hora de fazer o exercício. Tá? A pessoa fica fazendo um movimento desse jeito aqui, rotacionando o ombro para frente. E aí, por que é errado, Miqueias, fazer dessa forma? Porque aqui eu contraio muito o trapézio, só segura um pouquinho lá. Pronto, eu contraio muito o trapézio, aqui tá duro igual o pé do trapézio. E aí o dorsal já não fica tão contraído assim. Além disso, por eu estar rotacionando internamente o ombro, se você já tem uma predisposição para sentir dores nos ombros, aqui só vai piorar. Vai dar dor terrível no seu ombro. Então, faz aqui o movimento agora rotacionando certinho. Aí, rotacionou, travou aqui, é só uma leve inclinação, peitoral levantado, tentando apertar o dorsal. E aqui sim, você executa o movimento da maneira correta, tem o máximo de ativação no teu dorsal e, consequentemente, também melhores resultados de hipertrofia. E por último, um erro clássico, principalmente o pessoal mais velho na hora de fazer aqui o exercício, que é puxando muito lá embaixo. A pessoa joga a barra lá embaixo na hora de fazer o exercício. E aqui, entre os mesmos detalhes da rotação interna. Então a pessoa fica jogando o movimento muito aqui para o ombro, o trapézio e o dorsal, que era o principal músculo a ser trabalhado no exercício, acaba que fica lá em segundo plano. Então, beleza, pode dar uma pausazinha. Então, quando for fazer o teu treino de costas, nas remadas, nas puxadas, lembra sempre de fazer esses ajustes. Qualquer coisa, assiste de novo a aula, olha com calma cada detalhe, corrige isso no teu treino, que se você fizer isso, você já vai perceber a diferença na hora de executar o teu treino.